Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Vamos agora dar mais uma continuidade, aquela nossa parte básica ainda, mas que de fato será útil daqui para frente, que é o Pandas. Tá? O Pandas, que é o Pandas? Assim, eu vou dar minha definição. É uma mistura de estruturas básicas do Python com a NumPy e que nos causa uma facilidade enorme para manipular dados. Tá? Como todo princípio de aprendizado de máquina, que é a área mais utilizada na IA, ela se baseia em você fornecer dados para os algoritmos e nem sempre esses dados eles já vêm prontinhos para a gente tem que fazer um pré-processamento, uma padronização dos dados, dependendo do algoritmo, né? Por exemplo, se vocês lembrarem lá da época do KNN, né? Se eu tiver dados com diferentes ranges de valores ou intervalos, isso pode causar problema. A hora que a gente for manipular texto, o texto vai ter ruído, eu posso ter que tirar ruído, eu posso ter que padronizar as caixas, eu posso ter que remover algumas palavras que para mim não são úteis, tá? Eu posso querer só mostrar porque eu posso ter coletado 1 zilhão de notícias, essas notícias não vão caber na minha memória, então eu tenho que amostrar essas notícias. Enfim, a gente tem que manipular dados aí de diversas formas, tá? E o Pandas ele nos vai ser útil para isso. E não só isso, tá? Para quem aprender Pandas, né, a gente vai ver que ele pode entrar no lugar ou pode substituir qualquer gerenciador de dados que você precise para você fazer consulta, análises, processamentos, etc., como Excel, banco de dados, enfim, qualquer outra coisa que você use aí, para processar dados. Tá? Então ela é uma ferramenta poderosíssima para isso. Por quê? Ele está integrado a uma linguagem de programação, que no caso é o Python, que a gente já viu que é muito simplesinho de fazer. Então, qualquer coisa que a gente for programar em termos de análise, etc., que não for utilizando funções prontas, que o Panda já vem com um monte de coisa pronta, tá? Então a gente consegue programar muito fácil, se utilizando a própria linguagem Python. Então, imagina que peça para você, fala, você tem que fazer uma função que você vai percorrer a coluna inteira, se o número for maior que tanto, você vai elevar ele ao quadrado, se o outro número for maior que tanto, você vai elevar ele ao cubo, no final você vai tirar a soma, a raiz quadrada da soma, pegar todo mundo, dividir por isso daí. Faz isso no Excel. É complicado, né? Faz isso no Pandas. Uma linha, 2 no máximo, você faz programando em linguagem Python, tá? Além disso, ele tem uma série de funcionalidades, tá? De importação de dados, tá? A gente consegue ler planilha de Excel, a gente consegue ler um JSON, a gente consegue ler um CSV, a gente consegue ler do BD, enfim, tem mais, ler da área de trabalho, do clipboard da área de trabalho, tá? Ou seja, eu consigo ler dados em diferentes formatos e ao fazer essa leitura de diferentes formatos, ele vai jogar tudo para um único formato só. E a gente consegue aí ou integrar dados de diferentes fontes, né? Ou ter uma única linguagem. Agora eu preciso saber uma única linguagem para processar qualquer tipo de dado. Inclusive até de página HTML, que a gente vai ver, uma tabela numa página HTML, eu preciso processar algum tipo de informação. A gente vai lá, Pandas, essa página HTML para mim, ele lê e pronto, tá? E não só essa leitura precisa ser local, remoto ele faz tranquilamente, é só passar o endereço remoto, ele já faz a leitura, tá? Então, possui muitas funcionalidades para análise de dados. Está integrada a linguagem Python e ele é construído em cima do NumPy. E lembra que o NumPy é rápido pra caramba e tem muitas funcionalidades que facilitam seleção, processamento e etc. Tá? Então é por isso, tá, que eu coloquei até uma definiçãozinha aqui, que hoje em dia ele é conhecido como a biblioteca do cientista de dados. Então você fala, não gosto muito de IA, tá? Mas o Data Science hoje em dia está presente em praticamente qualquer empresa. Tá? Então é importante saber essa biblioteca aqui, porque aí você vai, qualquer tipo de dado que você tem que analisar na sua empresa, você consegue analisar, tá? E se de fato, desenvolvo sistemas web e tal, que o cara precisa inserir dados, coletar dados, precisa apresentar um relatório e etc. Faz um servicinho utilizando Pandas que isso vai ficar mole de ser feito, tá? Então, a partir deste momento, tá? A gente consegue até fazer consulta em um arquivo CSV. Eu preciso consultar e extrair a média dos salários, quem que ganha acima de tanto, vai estar no CSV. Bicho,
duas linhazinhas, você lê e extrai essa informação do CSV agora, tá? Qualquer tipo de dado a gente consegue transformar numa espécie de um BD, né? Mas a gente vai transformar numa estrutura do Pandas, e uma vez os dados estão nessa estrutura, a gente consegue selecionar, consultar, processar, ordenar, fazer qualquer coisa com qualquer tipo de dados a partir de agora. E tudo isso de maneira muito rápida, tá? Por conta disso, ele é popularmente conhecido como a biblioteca do cientista de dados. E pegando uma informação do próprio Pandas aqui, o Pandas é uma ferramenta de análise de dados rápida, poderosa, flexível, open source e construída sobre a linguagem Python. Então vamos lá, rápida, poderosa e flexível, além de ser open source, que é muito legal também, tá? Então é isso que nós vamos ver na aula de hoje, tá? Vamos ver o Pandas. E aqui meio que o que eu já falei para você, tá? Ele possui estruturas rápidas, ele é feito em cima do NumPy, que por sua vez é feito em cima do Cython ou C. A gente consegue ler dados de arquivo, memória, rede, diferentes formatos, CSV, Excel, banco de dados relacionais, JSON, enfim, tem coisa ali que eu nem conheço que ele consegue ler, tá? A gente consegue sumarizar, juntar dados, selecionar, processar, o que você quiser, muito rápido, já tem uma série de funcionalidades para isso, tá? Então, e além disso, como eu falei para vocês, como ele é construído em cima do NumPy, questão de dicionário, tipos de dados básicos do Python, todos aqueles conceitos que a gente viu dentro do NumPy, dicionários, listas, etc., a gente vai aplicar eles ou usá-los diretamente, tá, dentro do Pandas. Então a gente vai ter uma facilidade muito grande de lidar com os dados do Panda por conta desse conhecimento prévio que a gente já tem visto dos tipos básicos do Python e do NumPy, tá? E ele é muito utilizado, tá? Na academia comercialmente, na área de finanças, economia, estatística, diversos tipos de análise de dados fazem uso do Pandas, tá? E ele tem uma integração natural com as bibliotecas de aprendizado de máquina. Então, quero usar o sklearn, tem a estrutura de dados no Panda, já passa ela direto para o sklearn, tá? Preciso construir uma bag of words lá que a gente vai utilizar. Eu pego essa estrutura de dados e já jogo direto para a ferramenta que vai me construir a bag of words quando a gente for trabalhar com texto, tá? Então já está todo integradinho, bonitinho, até porque debaixo do Panda ele é construído em cima do NumPy. Como a gente viu, o NumPy ele é utilizado por diversas outras bibliotecas, tá? Bom, para a gente começar a utilizar, eu vou parar a nossa aula aqui, né? Basicamente a gente vai precisar importar o Pandas para o nosso projeto. Se você já tem o Anaconda, ele já vem instalado. Se você não tem o Anaconda, você pode instalar, obviamente. Se você está utilizando o Colab, já vem instalado no Colab, tá? Então basicamente import Pandas, a gente já começa a utilizar o Pandas, tá? E é comum, tá? Fazer uso do alias, assim como no NumPy, eu importo NumPy SNP, tá? É muito comum, o próprio Colab já te dá essa diquinha, né? No Pandas também é muito comum o alias, tá? Que é o PD, então import Pandas SPD, é isso que a gente vai utilizar e já vamos começar com isso na próxima aula, tudo bem? Onde nós veremos as estruturas básicas do Pandas. Então até lá!